capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças são um capítulo muito especial do Novo Testamento, porque elas iniciam o Sermão do Monte em Mateus, e o Sermão do Monte que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, mas também as bem-aventuranças são abordadas por Lucas de uma forma um pouco diferente. No caso de Mateus, ele fala que Jesus subiu a um monte para iniciar o sermão. E no caso de Lucas, ele diz que Jesus desceu a um lugar plano. Então, esse movimento descida-subida é feita uma interpretação sobre isso, dizendo que a abordagem de Lucas, em que Jesus fala que desceu, Lucas anota, né, que Jesus desceu a um lugar plano, seria de Jesus falando para nós, espíritos encarnados, envoltos em todos os sofrimentos por estarmos presos no campo material, né, na encarnação. Já Mateus se dirige, Jesus, no caso de Mateus, ao Espírito Eterno. Por isso ele se eleva, ele vai do alto do monte, quer dizer, o que ele fala é para alcançar o Espírito independente da condição dele de estar temporariamente na matéria ou não. É o Espírito imortal, a mônada espiritual, que é imortal. Então essas bem-aventuranças, no caso o Sermão do Monte, né, considerado assim os trechos que podem nos conduzir à condição de maior perfeição, se nós observarmos todos os ensinos, se nós estudarmos e praticarmos tudo aquilo que Jesus ensinou durante esse sermão. E por iniciar com as bem-aventuranças, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec denominou bem-aventurados os aflitos, e na verdade não há essa bem-aventurança no Novo Testamento, bem-aventurados os aflitos. O Kardec, basicamente, ele reuniu aqui algumas bem-aventuranças para poder abarcar esse campo do sofrimento, né, nosso. Em Mateus, nós temos bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, essa mansuetude é que contrapõe aqueles nossos movimentos emocionais que às vezes são desequilibrados e que geram processos kármicos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, também porque serão fartos, completando a bem-aventurança. Também uma ansiedade, né? Nós vamos falar aí mais adiante a respeito de justiça. Então nós temos assim essas colocações que o Kardec reuniu para elencar as aflições. Por exemplo, em Lucas, ele disse: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os que têm fome, porque serei fartos. Os que agora chorais. Em Mateus também ele fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então todas essas condições, né, Jesus colocou no início do Sermão do Monte, elas ficam assim um pouco difíceis de serem compreendidas se não houver um complemento, né, uma explicação, porque Jesus está bem dizendo e dizendo que são felizes todos aqueles que estão sofrendo, chorando, que estão passando por situações de angústia. Mas nós temos que compreender o complemento da situação, não é? Porque também em Lucas há uma contraposição quando Jesus diz assim: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome.
Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então, sem um entendimento num plano mais profundo, num plano maior a respeito dessas situações, nós poderíamos concluir até que Jesus estaria agindo com uma certa demagogia, elogiando os pobres, elogiando os que estão em sofrimento e condenando os ricos, os que estão com fartura. Mas o Espiritismo veio solucionar essa questão, trazendo para nós a noção de vida futura, de reencarnação. Então a visão se expande para um plano bem mais além da nossa experiência carnal temporária e muito pequena, que é a vida na Terra em cada oportunidade que a gente aqui é acolhido novamente, né? Então o Kardec ele aborda esse capítulo, que aliás, por curiosidade, esse capítulo 5 é um dos maiores capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 31 itens, sendo que 17 deles se referem aos estudos, né, do Kardec, e temos 14 itens com instruções dos espíritos. Então é um capítulo bem grande, né, bem longo, e não poderia deixar de ser, porque ele, na verdade, ele vai tocar a todos nós, interessa a todos nós. Por que os que estão sofrendo, os que estão em aflição, os que estão chorando, são bem-aventurados? Vamos ver como que essa condição realmente pode se transformar numa bem-aventurança. E o Kardec começa a falar a respeito da justiça das aflições. Logo no início do Evangelho, no item 3, mas o que a gente compreende como justiça, né? Então nós encontramos assim, que justiça é um sentimento que Deus coloca no coração dos homens e que ele se desenvolve de acordo com o progresso moral. Ou seja, o entendimento do que é justo e do que não é justo não é uniforme entre as pessoas, não é algo que é já determinado e todo mundo tem a mesma opinião. É igual aquela palavrinha, né? Fé. Quando a gente fala a respeito de fé, as pessoas às vezes divergem muito a respeito do entendimento do que seja a fé. Justiça é mais ou menos a mesma coisa. O nosso senso de justiça, ele, além de nós termos uma disparidade muito grande entre nós encarnados, quando a gente expande o pensamento para o campo da lei de Deus, quando a gente expande o pensamento com essas noções que o Espiritismo nos traz, nós vemos que às vezes o nosso próprio entendimento está muito estreito e precisamos realmente alcançar o que seria a justiça de Deus. Porque, em última análise, nós estamos sujeitos à lei de justiça, amor e caridade. Essa é a forma como nós somos, vamos dizer assim, julgados, né, nas nossas ações enquanto estamos encarnados e depois também quando adentrarmos o campo espiritual, depois que nós deixarmos a matéria. Naturalmente, a justiça nos traz essas distinções de pensamento, porque a esse sentimento de justiça, o que acontece? Se misturam as nossas paixões. Então, quando nós somos passionais, muitas vezes nós desejamos uma justiça que não é lógica nem racional. É apenas a justiça da nossa preferência naquele momento. Muitas vezes a gente até muda de opinião, né? A gente acha que algo sendo feito de determinada maneira é justo, quando a gente está de cabeça quente. Depois que a gente pensa com um raciocínio, com mais frieza, a gente fala, não, eu estava errado. Não é justo, não. Por isso a gente vê, né, como que nós, às vezes, enxergamos a coisa por um prisma que não é um prisma verdadeiro, é um prisma falso, e precisamos, então, aos poucos, refletir a respeito dessas questões para que a gente consiga ter uma vida, né, mais equilibrada e
mais alinhada com a lei de Deus. Então, disse que, na prática, a justiça é cada um respeitar o direito dos demais. E como temos dificuldades nisso, não é? Geralmente a gente quer que as pessoas respeitem os nossos direitos. Justiça seria a virtude de dar a cada um aquilo que é seu, aquilo que é de direito. E a noção de justiça, ela está relacionada diretamente com o atraso ou com o avanço moral da criatura. Então, quanto mais avançada, quanto mais em estado de progresso é o espírito humano, melhor senso de justiça ele terá. E importante, né, a gente salientar que muitas vezes o que é justo para uns é absurdo para outros. Nós pegamos um exemplo aqui, uma palavra que nós encontramos que talvez possa mostrar bem, é isso, né, na evolução das civilizações humanas, a questão do harém, né, do homem ter várias mulheres à sua disposição. Então, para uns daquela sociedade, isso vai ser uma coisa normal, natural, correto, talvez até para todas as pessoas envolvidas. Para nosso campo de manifestação na Terra, nós já achamos isso absurdo. A própria poligamia já é considerada um absurdo, quanto mais um harém, né? Isso vai mostrando para a gente, então, como nós precisamos cada vez mais buscar essa lei de Deus e entender o lado correto de cada situação, né? Então, o próprio Cristo diz que cada um queira para os outros aquilo que deseja para si. E essa é a melhor noção de justiça que nós podemos tentar definir em cada uma de nossas ações. Então, Kardec começa a explorar a questão da justiça das aflições. É justo nós passarmos por essas aflições? É justo nós estarmos com tantos problemas e sofrimentos durante a nossa encarnação aqui na Terra, né? Então, Kardec, de cara, ele começa a dizer que essas compensações que Jesus ofereceu, né? Que ele falou, por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, os bem-aventurados os que têm fome e sede de perfeição, porque serão saciados. Ele foi dando as compensações, né? Os misericordiosos receberão misericórdia, os puros de coração verão a Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sempre uma compensação. Mas quando é essa compensação? Porque muitas vezes nós sentimos que passamos por injustiças conosco e não vemos compensação nenhuma. Muitas vezes nós desejamos que justiça seja feita e não vemos nenhuma justiça acontecer para aqueles de quem nós somos vítimas. Então é preciso realmente, como alerta o Kardec, que a gente compreenda a questão da vida futura, que tem a ver com a imortalidade da alma. Quer dizer, nós não somos espíritos eternos, mas somos espíritos imortais. A partir do momento que nós somos criados, nós não vamos perecer. O nosso princípio inteligente, ele permanecerá ativo eternamente. Este é o preceito do Espiritismo sobre a vida futura. Ou seja, nossa passagem aqui agora é uma passagem temporária, uma experiência na matéria que vai servir para várias coisas, que nós vamos até explorar um pouco ainda mais adiante. Quando a gente não tem certeza do futuro, nós não vemos muito sentido nessas promessas de Jesus, né? Parece um contrassenso, parece mesmo uma jogada demagógica, né? Para privilegiar os que estão sofrendo e atacar os que estão em condição favorável de riqueza, de fartura. Parece um engodo, mas não se trata disso. Então, e mais, diz o Kardec que mesmo com essa certeza da vida futura, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Porque para a gente compreender a conveniência de sofrer para ser feliz,
nós precisamos compreender as questões relacionadas à lei de causa e efeito e justamente as suas consequências nas vidas futuras. Então é passando pelas reparações é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade é tirar férias, é ficar com bem-estar, é ficar numa situação, ninguém me incomoda, eu estou em paz aqui, estou tranquilo. A felicidade, de acordo com o ensinamento dos espíritos superiores, é nós, termos os deveres cumpridos, os deveres para com a lei de Deus, estando cumpridos, nós estamos vivendo uma condição de felicidade. Então, naturalmente, isso exige de nós um aprofundamento, até filosófico nessas questões, para a gente compreender exatamente o que significa isso. Outro ponto que chama a atenção na questão da justiça é por que umas pessoas sofrem mais do que as outras. O Kardec alerta isso aqui. Porque uns nascem na miséria, outros nascem na opulência, sem que nenhum deles fez nada para acontecer isso. Como é que funciona essa situação, Principalmente para as pessoas que acreditam que o espírito nasce junto com o corpo, a alma, aí é que a coisa fica mais injusta mesmo, Como é que uma pessoa nasce com um defeito no corpo, uma incapacidade, uma incapacitação, ou nasce com uma família muito rica, com fartura durante a sua existência, e outros nascem com muita pobreza, com muita penúria, muita falta dos recursos materiais. Então, por que essas posições tão diferentes? Por que há tanta desigualdade nesses bens distribuídos pela terra? Outra coisa que o Kardec nos excita o raciocínio é quando ele fala assim: como compreender que homens virtuosos sofram enquanto os maus prosperam? Então tudo isso vem falar para a gente assim, não está justo o que está acontecendo. Mas o Kardec completa o raciocínio dizendo que a fé no futuro ela pode consolar e infundir a paciência, mas ela não explica essas anomalias. Essas anomalias parecem desmentir a justiça de Deus. Então, até esse ponto da nossa exposição, parece claro que está faltando conhecimento de outras coisas para a gente conceber que realmente estamos diante de uma justiça divina perfeita. E se nós concebemos que Deus é soberanamente justo e bom, que ele não pode agir com parcialidade, com capricho, que ele não pode escolher para beneficiar um em detrimento de outro, então nós podemos concluir o quê? Que as adversidades pelas quais nós passamos, elas todas elas têm que derivar de uma causa. Tudo que a gente passa, que vai nos fazer sofrer, vai nos fazer, nos trazer situações de incômodo, de angústia, tem que ter uma causa isso, não é? E o Kardec então conclui, se Deus é justo, a causa tem que ser justa, não é? E essa causa que nós vamos buscar no item seguinte, quando ele começa a explicar a causa das aflições. Só que ele separa a causa das aflições entre a causa atual das aflições e a causa futura. Aí nós temos que entender melhor como é que é isso. Aliás, eu me pronunciei aqui de forma equivocada. A causa atual das aflições e as causas passadas das aflições, com reflexos para o futuro. Então, falando das causas atuais, naturalmente nós, pela nossa própria experiência, pela vivência que nós temos, pela cultura, pelo estudo, pela observação que a gente faz, por aquilo que a gente vai aos poucos aprendendo, a gente sabe que muitas coisas pelas quais a gente passa, ou as pessoas que nós estamos convivendo estão passando, em termos de situações aflitivas, de sofrimento, é por conta de nós mesmos ou delas próprias, não é? Ou seja, a causa do problema está na vida presente. É uma situação que nós mesmos criamos.
Então, a origem daquele mal que eu estou passando, que é a consequência da situação, a origem foi causada por nós mesmos em algum ponto dessa mesma existência. Então, por exemplo, o Kardec ele traz como ilustração muito interessante, ele de cara fala dos filhos. Então ele diz assim: pais infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Então, quando os pais são omissos, negligentes, muitas vezes, a depender do caráter, né, da personalidade dos filhos, claro que isso não é generalizado, depende, o filho é um espírito reencarnado ali naquela família. Então ele pode trazer situações e quase todos os filhos vão trazer tendências que precisam ser corrigidas. Por isso que é a missão dos pais, né? A missão da paternidade, da maternidade, é justamente auxiliar o espírito do filho, da filha, para que ele progrida moralmente, para que ele corrija os seus maus hábitos. E muitas vezes isso não é feito, né? A gente sabe que quando, às vezes ainda criança, ainda com uma personalidade que existe uma possibilidade de ser moldada, o pai ou a mãe, ele fica omisso, fica alheio à situação, muitas vezes deixa para outro parente, né, outro tutor resolver o problema, ou para a escola, seja lá o que for, né, ou para babá. Nós estamos aqui só exemplificando. E aí, o Kardec lembra que, sendo assim, os pais não combatem os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e, como consequência, muitas vezes, os filhos vão caminhando para a sua maturidade e se tornam pessoas que vão trazer angústia e aflição ainda maior, né? A ingratidão filial. Então, isso naturalmente não é uma equação, né? 1 mais 1 igual a 2, não é uma regra generalizada. Mas muitas vezes acontece isso e é o que o Kardec trouxe como exemplo, né? Para essa questão dos males que nós infligimos a nós mesmos nessa mesma encarnação. Nós conhecemos também aqueles males que se fixam no corpo físico, devido aos maus hábitos que nós desenvolvemos, né? Consumo de substâncias que são reconhecidamente prejudiciais para o corpo, uso, por exemplo, excessivo de álcool, de drogas, né? O tabagismo, isso vai trazer consequências que muitas vezes desenvolvem enfermidades no corpo físico ainda nessa existência. Então não tem como a pessoa reclamar de onde é que surgiu isso. Surgiu do hábito que você teve lá atrás, durante muitos anos, você construiu isso. Então são aquelas aflições que nós não temos a quem responsabilizar, senão a nós mesmos. Então, nessas situações, nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios. Mas muitas vezes, né, pelo orgulho humano, nós achamos humilhante ter que admitir isso, e aí a gente sai, como diz o Kardec aqui, acusando a sorte, a providência, azar, né? Eu dei azar, aconteceu isso, aquilo, sem que a gente admita a participação direta nos próprios erros, porque na verdade nós somos espíritos que ainda carregamos uma dose de egoísmo muito grande, e o egoísmo é a chaga principal, né, dos nossos problemas, a chaga que se opõe, né, de frente ao progresso moral da humanidade. Então nós precisamos pensar, né, a respeito dessas coisas. Por exemplo, no caso das separações conjugais, no caso das dissensões familiares, né? Famílias aí que há alguns anos aí nós tivemos uma divisão muito grande de famílias, de irmãos, por causa de questões políticas, de opções por candidatos políticos. Uma brigaiada danada que a gente viu acontecer por aí, é ou não é? É só a gente lembrar de memória, quer dizer. Então, há certos momentos em que o nosso orgulho, nossa vaidade, ele abafa
os sentimentos mais sublimes, mais profundos, mais ternos, né, que as pessoas deveriam ter com seus familiares, com seus amigos. Isso tudo é deixado de lado e as portas ficam fechadas e a gente acaba se isolando por causa desses sentimentos. Então nós vamos sofrer essas angústias por nossa própria culpa, por nossa própria responsabilidade. E muitas vezes a gente agrava situações, inclusive, né? Quando não apenas a gente divide, separa-se das pessoas que a gente tinha amizade, tinha amor, tinha algum relacionamento, e em muitos casos também, em alguns casos, as pessoas partem até para o suicídio, para eliminar a própria vida, achando que isso é solução, né, para os problemas, né? A tamanha angústia que muitas vezes se alcança em certas situações. Então nós vemos aí que há uma grande imperfeição na questão da justiça humana e da própria punição às infrações humanas. A lei humana, ela atinge algumas faltas, ela pune algumas faltas, mas ela não vê todas as faltas, ela não pune todas as faltas. Nós cometemos infrações à lei de Deus, nós cometemos crimes ocultos. Só nós sabemos que estamos cometendo aquilo. Às vezes percebemos, às vezes não. Mas só nós sabemos. Então, como que isso vai passar por um processo de justiça humana perfeito? Não tem jeito, né? Crimes cometidos nos lares, crimes de ingratidão, de violência, isso tudo fechado a sete chaves lá no ambiente doméstico e às vezes no ambiente de trabalho, pessoas que são humilhadas, são subjugadas, né? Dominadas por outras. Então essa justiça humana ela é muito imperfeita, ela não consegue corrigir todas as faltas, ela, num certo sentido, ainda há uma tentativa de aperfeiçoamento das leis humanas, mas quando a gente vai analisar as leis humanas, a gente vê aquela chuvarada de leis, né? de compêndios e compêndios de leis, de legislações, enquanto ao passo que na lei de Deus a coisa é simplificada, né? É a lei de amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo, quer dizer, tudo sendo feito sob esse prisma é de uma simplicidade incalculável. Mas, como nós temos a cerrar, né, a atrapalhar a nossa visão, esses sentimentos, né, que são os três danadinhos, orgulho, vaidade, egoísmo, então isso embota a nossa visão e não deixa que a gente perceba esse tipo de situação que a gente mesmo se lança. Então, há uma tendência, né, que a gente consiga, de alguma forma, perceber que nós somos causadores de certas aflições que nós mesmos provocamos. Agora, tem aquelas coisas que acontecem em nossa vida, que chegam para nós e a gente fala assim, ué, mas por que eu mereci isso aqui? O que foi que aconteceu? Que fatalidade é essa? Por que eu estou tendo que passar por essa situação? Eu estava tão bem, eu estava trabalhando, e de repente agora surgiu alguma coisa aqui no meu corpo, ou um membro da minha família começou a me causar uma série de transtornos, ou eu tive uma grande perda material, alguém me roubou. Aí a gente começa a pensar assim, puxa, como eu dei azar, como é que é isso? O que aconteceu, não é? Por que eu perdi aquele ente querido? Por que ele não pôde ficar mais tempo comigo? Será que Deus foi injusto? Levou aquele que estava ajudando a sustentar minha família e agora eu vou ficar aqui na penúria? Então são uns reveses que a gente não consegue encontrar a causa, não é? De acidentes, flagelos naturais, por exemplo, esse flagelo aí no Rio Grande do Sul pegou logo foi um karma de uma coletividade, né? Tantas famílias ao mesmo tempo passando por aquela situação. Enfermidades que surgem às vezes de nascença, pessoas que nascem com deformidades,
com idiotia, com a síndrome de Down, por exemplo, né? Graças a Deus, hoje a medicina e o entendimento da humanidade é no sentido de mais caridade, mais ajuda nessas situações. Isso aqui no Brasil, tá? Porque no exterior não é muito assim, não. Tem país na Europa que, quando nasce uma criança e ela tem a síndrome de Down, o médico pergunta: você quer que descarta? É desse jeito. Nós temos certeza absoluta disso porque temos exemplos com pessoas ligadas a nós que aconteceu isso. Então, nesse ponto, nós aqui no Brasil estamos muito adiantados nesse sentido, por incrível que pareça. Que aqui é proibido se pensar uma coisa dessa, né? Se pensar em você eliminar um ser humano, porque ele vai te dar problema depois, porque ele veio com um defeito, vamos dizer assim, né? Um defeito. Quando, na verdade, aquilo é um caminho de remissão de erros do passado. Então, são aquelas situações de anomalias que nem religiões, nem filosofias conseguem justificar e que aparentemente negam a bondade e a justiça de Deus, não é? Então, se a gente imaginar a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, isso se conclui que seria uma injustiça muito grande, uma má sorte terrível. Por que meu filho saiu, né, nasceu desse jeito e o outro ali todo bonitinho? Porque, na verdade, não é meu filho. Eu estou aqui com a missão de ajudar esse espírito que reencarnou a se progredir moralmente. Eu não tenho posse dele. Eu vou cumprir uma missão de paternidade. Vou ajudá-lo dentro do possível, depois a gente vai ter que se afastar temporariamente, momentaneamente ou não, vai depender do grau de afinidade que for criado, e assim cada um cumpre o seu papel, porque a justiça divina precisa, deve e vai caminhar. Então, pensando que como diz o Kardec, todo efeito tem uma causa, e se Deus é justo, a causa tem que ser justa. E se essa causa não se encontra na vida atual, ela tem que estar numa vida anterior. Esse é o momento que a gente percebe como que o Kardec, para estruturar a nossa doutrina, ele trabalhou com lógica, com raciocínio, né? Mostrando, se não é esse caminho, tem que ser esse, se não é esse, tem que ser aquele. Ou seja, se todo efeito tem uma causa, e se a causa tem que ser justa, porque Deus é justo, e se a causa não é nessa vida, então tem que ser na outra. Então assim a gente vai chegando à conclusão que faz sentido, porque assim nós vemos uma justiça divina perfeita. Eu cometo um crime nessa vida, eu maltrato uma pessoa seguidamente a vida inteira, e depois eu pereço. E aquilo ficou por isso mesmo? Eu vou apenas arder no inferno e pronto? Não. Porque o inferno, na verdade, tem uma noção de uma correção perene, eterna. E Deus não quer isso, ele quer o nosso progresso. Quando fala Deus não quer isso, vocês me desculpem, é só uma expressão que a gente tem hábito de falar, né? Na verdade, não é que Deus quer. Deus é a lei, Deus é o mecanismo de evolução que nós estamos inseridos. É essa inteligência incriada que nos colocou nesse mecanismo. Então, quando a gente fala Deus quer isso, é que nós estamos inseridos nesse mecanismo. O mecanismo é de perdão, novas tentativas com as reencarnações, de socorro, de ajuda e de evolução. Então, se eu maltratei alguém uma vida inteira ali, há uma possibilidade que essa pessoa venha no futuro na minha família como meu filho, e eu vou ter que passar a aprender a cuidar dele. Ou o contrário, eu vou vir como filho dele, e ele vai me corrigir. Então, esse tipo de lógica que a reencarnação nos permite imaginar como que essa justiça vai sendo construída é fantástico. Quer dizer, de qualquer forma, se nós cometemos o mal, nós teremos de ser punidos. O mal precisa ser reparado. Mas nós não estamos mais na era do olho por olho, dente por dente. Por quê? O olho por olho, dente por dente, pressupunha
que se eu cometi um erro desse tamanho, eu vou ter que ser prejudicado num prejuízo exatamente do mesmo tamanho. E olho por olho, dente por dente. Mas o que a doutrina espírita nos ensina? Que depois do crime cometido, do erro cometido, seja por ignorância ou de propósito, até o ponto da reparação, eu posso diminuir o efeito da minha punição se eu aprender e progredindo moralmente, eu for fazendo ações a meu próprio favor. Então, na hora de haver a reparação, ela não vai ter exatamente o mesmo tamanho da falta que eu cometi, porque eu já me submeti a pequenas punições ou porque eu já progredi. Quer dizer, existe aí um benefício que a doutrina espírita nos explica, que é a chance do investimento em nós mesmos. Então, se nós não somos completamente punidos numa encarnação por uma falta que nós cometemos, nós haveremos de completar essa reparação lá na frente, passando um período no campo espiritual em regiões umbralinas, por exemplo, com muito sofrimento, meio desesperançado, sem entender o que está acontecendo com a gente. Aí, de repente, nós somos despertados. Nós vemos muito isso nas reuniões mediúnicas, nós temos testemunho disso aos montes, né? Espíritos que são trazidos para a reunião para poder revelar o que aconteceu com eles e estavam perdidos há 10, 20, 70, 200 anos. Estavam lá no campo espiritual esperando o momento de serem resgatados para poder voltar à normalidade, caminhar, reencarnar de novo e ter outra chance. Então essa lei de Deus, ela é de justiça, mas ela é de amor e de caridade. Não é de punição eterna. É o campo das reparações. Não é à toa que o Espiritismo, contrariamente ao que se faz em outras religiões, não condena o suicida para o fogo eterno. Não. É um irmão, uma irmã que passou por um momento em que cometeu um grande crime contra a lei, movido talvez por uma emoção, por um desconhecimento, por uma esperança que não ia acontecer mais nada, que ia ficar livre do problema, quando de fato a coisa só piorou. E aí o que nós podemos fazer? Ajudá-los com oração, ajudá-los nas reuniões mediúnicas para que eles retomem a sua jornada de uma outra forma. Então, nesse sentido, nós temos aí um benefício, né, que a doutrina espírita traz para nós. Então, quando nós tratamos pessoas de forma desumana, porque nós somos orgulhosos, quando nós humilhamos, quando nós somos avarentos, egoístas, etc., há uma chance que tudo isso vai acontecer conosco novamente. Aí já seríamos aí a vítima daquilo que nós mesmos fizemos contra as outras pessoas, né? Por isso é importante compreender a necessidade da pluralidade das existências, né? Das muitas vidas, das muitas existências na matéria. Mas o Kardec chama atenção para o seguinte, que nem todo sofrimento suportado nesse mundo denota a existência de uma determinada falta. Não quer dizer que uma pessoa que está sofrendo, ela cometeu uma falta anteriormente. Não necessariamente, porque existe certa categoria de espíritos que tem direito de buscar provas para serem testados no seu mérito, ou seja, passarem por aquela situação de angústia, de sofrimento, e demonstrar que tem humildade e gratidão a Deus e passar por aquilo sem reclamar. Aí vão alçar um patamar evolutivo diferente quando terminar a situação. Assim como existem espíritos missionários que se dedicam a determinadas situações, às vezes para ajudar um familiar, ajudar um grupo, ajudar uma família, vêm dispostos ao sacrifício. E podemos citar aí o maior exemplo que nós temos disso é quem? O Cristo Jesus, né? Que não devia nada, já era espírito hiperevoluído, mas se submeteu a toda a sorte de humilhação, de violência, etc.,
para deixar essa mensagem de amor muito importante, né, como uma alavanca para a humanidade. Então nós temos que compreender, né, que esse mecanismo ele é importante e o Kardec ele ressalta também um outro ensinamento valioso que está no item 11 do Bem-aventurados os Aflitos, do capítulo 5, que é o esquecimento do passado. O esquecimento do passado, ele reflete a bondade de Deus, né, do Pai para conosco. Porque nós cometemos uma série de faltas, de crimes, contrariamos a lei de Deus de diversas formas, seja abertamente com outras pessoas vendo, ou ocultamente, só no meu íntimo, né? Ou às vezes até através só do pensamento, porque Jesus condenou o pecado por pensamento, né? Quando ele fala do adultério. Então o que acontece? Quando vai nos ser dada uma nova chance, nós recebemos um outro corpo que é como se fosse um disfarce para o espírito. O espírito retorna numa condição de Deus está te perdoando, você vai ter que passar pelas reparações, punições necessárias, mas você vai ter uma nova chance. Então é o próprio perdão, maravilhoso perdão de Deus, que muitas vezes nós não queremos oferecer isso para os irmãos que cometeram faltas conosco. E assim nós podemos nos expressar com liberdade. Nós encontramos, às vezes, né, nós temos um encontro com uma pessoa que nós humilhamos e ela não nos reconhece e nós não nos lembramos dela também. Então, as situações, às vezes, poderiam exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque eu fui alguém muito importante. A gente cai novamente num anonimato para que a gente tenha chance de novo desenvolvimento. Então isso é um mecanismo maravilhoso que Deus nos concede, essa questão do esquecimento do passado, que é realmente em função do cérebro material que nós recebemos, que impede que a gente tenha acesso, né? Às vezes, um ou outro caso, as pessoas conseguem se ver em outras encarnações, mas isso são flashes, são situações muito raras, que a gente não deve assim, dar muita importância, nem muito valor a esse fenômeno, porque o melhor fenômeno que pode acontecer com a gente chama-se transformação moral. Esse é que é o importante, não é? Devemos compreender os mecanismos a que estamos sujeitos, isso é valioso para nós, isso é no campo da cultura, no campo da sabedoria, é saber como usar isso em nosso favor. O que eu devo fazer com essa informação que o Espiritismo me dá sobre reencarnação, esquecimento do passado, justiça divina, né? Então o Kardec coloca algo aqui num item muito interessante, que ele chama de motivos de resignação. Ele diz assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, dessa forma, a gente vai entender que há felicidade, né? Há um planejamento de felicidade quando se passa pelo sofrimento. Porque mais adiante nós vamos encontrar na instrução dos espíritos o primeiro item que vem escrito pelo espírito Lacordaire, que ele ditou uma mensagem em 1863, se chama O Bem e o Mal Sofrer. Se nós temos, de qualquer forma, de sofrer as faltas que nós cometemos, que saibamos sofrê-las bem. O que é sofrer bem? É com gratidão, é sem murmuração, evitando pesar as pessoas que estão ao nosso lado, não é? Porque muitas vezes a gente coloca um peso absurdo nos ombros daqueles que acompanham o nosso sofrimento. Então entendemos que o que é nosso é aquilo que a gente tem que carregar, né? É preciso aprender então a sofrer bem, saber suportar as nossas faltas, compreender, procurar ter um senso de gratidão a Deus, porque, em última análise, se nós pararmos para pensar, tudo o que acontece com a gente é culpa nossa, ou não é?
Se alguém vem e nos leva, por exemplo, o nosso veículo, que nós lutamos tanto para conquistar, e aí vem um amigo do alheio lá e toma aquilo da gente. Nós somos sorteados, e aí a gente perde aquilo. Aí você vai falar, não é minha culpa, eu não fiz nada para merecer isso, é ele que fez. Não, realmente ele tem que arcar com as consequências da lei humana, as punições que a lei, o nosso código, né, penal, civil, vai ter que impingir sobre aquele que não respeita a propriedade alheia. Não temos dúvida disso. Agora, filosoficamente, por que levou o nosso carro? Vamos contar um caso para vocês, tá? Veio aqui à nossa mente. Nós somos lá da Fraternidade Glacos. O nosso irmão Enio Wendling, que foi o fundador, um médium fantástico, um médium espetacular. Aliás, quem quiser dar a honra de conhecer o livro que nós escrevemos sobre a biografia dele, Enio Wendling, pela Vereda Mediúnica, tem um caso que ele conta, que nos contaram a respeito dele, que depois de uma sessão lá do Receituário Mediúnico, que ele terminou a reunião pública, ficava lá na psicografia, uma senhora chegou para ele reclamando que ela tinha parado o carro na porta da fraternidade, lá da nossa casa, e que tinham roubado o carro dela. Aí, na sua percepção, né, mediúnica, ele diz para ela assim, pois é, quem mandou você ficar roubando carroça lá em Barcelona? Esse caso chega a ser até curioso, né? Engraçado. Quem mandou você ficar roubando carruagem lá em Barcelona? Quer dizer, ele percebeu que ela era espírito de outra era e que lá ela cometia esses crimes. E agora ela teve um carro furtado aqui. Então, como não pensar que esse tipo de situação não é culpa nossa? As coisas que acontecem conosco são sempre responsabilidade nossa. Se não é dessa vida, é de vida passada. E se não é nem dessa vida e nem de vida passada, é Deus colocando à nossa frente situações difíceis para o nosso aprendizado, para o nosso avanço moral, né? Então o Lacordaire encerra a mensagem dele, que ele fala do bem e o mal sofrer, ele diz assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Nós gostaríamos de caminhar para o encerramento do estudo aqui, lendo uma mensagem do Emmanuel que está num livro que se chama Nascer e Renascer. Nós encontramos esse livro em PDF e está no capítulo 19, Aflitos Bem-aventurados. Olha que título interessante. Aflitos Bem-aventurados. Então o Emmanuel vai discorrendo aqui sobre várias situações. A primeira ele diz assim, problema intrincado. Aí ele explica. Muitos companheiros disseram isso, no impedimento que te aborrece. No entanto, o sublime orientador te situou à frente dele para que lhe descubras a solução. Ou seja, Deus nos coloca à frente do problema intrincado para o nosso desenvolvimento, para que a gente encontre solução. Então, olha quando há essa visão do alto, né? Uma visão do espírito superior, uma visão que ultrapassa essa encarnação, que vê o futuro da nossa alma, o nosso progresso, encontra uma condição, uma percepção muito acima daquela que a gente normalmente faz, que é dizer assim, que azar, que droga, né? Estou com esse problemão aqui para resolver. Então tá lá, ó. O sublime orientador te situou à frente do problema para que descubras a solução. Olha outra aqui. Serviço impraticável. Outros proclamaram semelhante afirmativa, referindo-se ao encargo que te pesa nos ombros. O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua capacidade e da tua força. Então há um amparo divino até para os serviços que nós achamos que são impraticáveis, enfadonhos, terríveis, chatos, mas
é para testar a nossa capacidade e a nossa força. Deus nos dá a oportunidade que a gente passe por isso para a nossa elevação. Outra, tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação na crise interior que escalda o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la, para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. Se tem uma tentação invencível e ela exerce sobre mim um magnetismo, é para eu conseguir romper com essa força, romper com esse elo. Aí que está a chave, né, da questão. Parente difícil. Aposto que ninguém ouviu falar disso, né? Opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos, diante do coração querido que te incomoda no lar. Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica a fim de que o ampares na provação que lhe agrava a existência. Companheiro obsidiado. Conceituação análoga está sendo mantida por muita gente perante o amigo que te propele a constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolveu na luta que desgasta o companheiro em perturbação para que lhe sustentes a reabilitação, sempre nos dando o nosso papel diante dessa situação difícil. Aí vem a conclusão do Emmanuel. Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou dissabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a que nos convida o divino semeador para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir, com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Bonito demais, né? Vamos repetir. Isso é da obra Nascer e Renascer, capítulo 19.